R$ 739,47. Esse é o valor que eu devo receber, pelo menos, de proventos no ano de 2021. Provavelmente o valor vai ficar maior que esse, tá legal? Mas deixa eu explicar como é que eu cheguei a esse valor. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que são ações, o que é a Bolsa de Valores, por que investir em ações no longo prazo faz sentido e como criar uma renda passiva relativamente previsível como essa que eu mostrei agora há pouco, tá legal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são ações? A ação é a menor parte de uma empresa. Uma ação também é chamada de papel ou de cota, e ela é a menor parte de uma empresa que é negociada na bolsa, tá bom? Então se você quer se tornar sócio de uma empresa, se você quer investir numa empresa, basta você comprar uma ação dela. E a maioria das empresas da bolsa é negociada por menos de R$ 50 cada ação. Em outras palavras, você pode comprar parte do Carrefour, parte da Magazine Luiza, parte de, enfim, de várias outras empresas, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, enfim, várias empresas, por menos, a maioria delas por menos de R$ 50, e você se torna sócio, você tem uma pequena parte dela, e aí sempre que ela distribui parte dos seus lucros para os donos, para os sócios, você que é um deles, vai receber também um pouco desse valor, tá legal? Nós temos na bolsa principalmente três tipos de empresa, três tipos de ações. Na verdade são dois tipos principais e a terceira eu vou explicar melhor o que é ela na prática. O primeiro tipo de ação é a ordinária, também chamada de ação ON. E quando você vai investir numa ação, você pode ver, por exemplo, ações da Itaúsa. O código para você investir na ação da Itaúsa é ITSA4. De onde é que vem aquele 4? O 4 é das ações preferenciais, que a gente vai falar já já. Então tem as ações que são final 3, que são as ordinárias, que dão direito a voto, e as ações que são final 4, que são as preferenciais e dão preferência no recebimento de dividendos. Tem também as Unities. O que é a Unity? Ela é uma mistura, uma junção de ações ordinárias, ON, final 3, e ações preferenciais, PN, final 4. Então, por exemplo, dependendo da Unity de cada empresa, pode ser duas ações ordinárias e uma preferencial, forma a Unity. Pode ser pode ser uma ação ordinária e duas preferenciais e forma a Unity de outra empresa, por exemplo. Então, isso é o que é uma ação e esses são os tipos de ações que a gente tem na bolsa, tá legal? E o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é justamente onde onde são negociadas ações, fundos imobiliários e vários outros tipos de investimento que estão lá. Aqui a gente vai focar em falar de ações e fundos imobiliários. Enfim, ações a gente já explicou que são parte de uma empresa, e fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis ou em recebíveis de imóveis. Não se preocupe muito em aprender isso agora, isso aqui não é um vídeo para isso, para explicar exatamente o que são fundos imobiliários, mas basicamente eu quero explicar como é que uma empresa chega na Bolsa de Valores. Você pode estar se perguntando, por que você, por exemplo, já viu uma empresa gigante como o Carrefour ou Magazine Luiza, você diz, são empresas que estão negociadas na Bolsa. Mas essas empresas não nasceram na Bolsa de Valores. Elas começaram com um empreendedor ou empreendedora, ou um pequeno grupo de sócios, que decidiu abrir uma empresa, contratou seus primeiros funcionários, comprou seus produtos, começou a crescer. E ali aquela empresa que a gente pode chamar aqui de startup, de repente você conhece alguma startup, de algum amigo seu, primo, parente, vizinho, enfim, startups estão crescendo muito, então provavelmente você conhece alguém que tem uma startup. Imagine que esse seu amigo, vamos chamar ele de João. João, seu amigo, dono de startup, ele fundou ali a empresa dele, criou a startup dele. E aí, para ele poder crescer um pouco mais, ele precisa comprar materiais de tecnologia, ele precisa de um computador, ele precisa de equipamentos que permitam a ele crescer um pouco mais. Então ele pede para sua família. Então ele pede para a família, ele pede um pouco para os amigos, de repente ele tem uma namorada que vai emprestar um pouco para ele também dinheiro, para que ele possa crescer, comprar aquele material e começar a expandir. E aí depois disso, ele vai buscar, por exemplo, um investidor anjo, que é já um investidor mais especializado, que tem mais conhecimento, que vai dizer, poxa, seu modelo de negócio é legal, faz sentido, eu vou te ajudar a crescer também. E aí, ele vai crescendo a empresa dele, vai comprando mais materiais, vai contratando novas pessoas, vai comprando novos produtos para revender, por exemplo, se for o negócio dele. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai precisando de mais dinheiro para poder expandir. E ele pode conseguir isso, claro, vendendo seus produtos, tendo lucro e utilizando para crescer. Ou ele pode fazer rodadas de investimento. Então, ele tem ali o modelo de negócio dele, ele já tem clientes, ele já está crescendo, já está ficando maior. E aí ele faz uma rodada de investimento, ele chega para o mercado, digamos assim, diz assim, eu tô para investidores mais qualificados, melhor dizendo, e ele diz assim, pessoal, esse aqui é meu modelo de negócio, quem quer investir aqui? E aí ele dá parte do negócio dele, dá 5%, 10%, 20% do negócio, em troca de mais dinheiro para ele poder crescer mais a empresa dele. E conforme ele vai fazendo mais rodadas, ele vai crescendo mais a empresa dele,
até chegar num ponto que ele já vai estar grande o suficiente para dizer assim, poxa, agora eu preciso de mais capital ainda para poder levar minha empresa para outros países, para poder criar novas fábricas, para poder triplicar a minha empresa, o crescimento da minha empresa, e aí ele vai para a Bolsa de Valores. Nesse momento que ele vai para a Bolsa de Valores, ele abre mão de parte da empresa para que pessoas, digamos assim, comuns, pessoas físicas, possam investir naquela empresa. E aí ele vai para o mercado que se chama mercado primário, porque ele vai dar parte do negócio dele para pessoas comprarem essas ações. E aí depois essas ações entram no mercado secundário. O que é mercado secundário? É quando você, vamos chamar Maria, investiu na empresa de João, comprou parte da ação da empresa de João, e aí Maria decide vender para Ricardo. E aí Maria vende para Ricardo. Agora é mercado secundário. Porque o primário foi direto para a empresa, com o João. E o secundário são de Maria para Ricardo, de Ricardo para Tiago, de Tiago para Natália. Já é secundário, já não interfere mais com a empresa. Então essas são as principais separações. E é isso que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nada mais é do que uma maneira que a empresa tem de capitalizar, de aumentar os seus recursos para poder crescer ainda mais. E também uma maneira que investidores, pessoas físicas ou jurídicas, possam se tornar sócios da empresa comprando papéis, seja da própria empresa, no mercado primário, ou no mercado secundário, comprando de outras pessoas que já tinham cotas daquela empresa. Tá legal? Agora que você entendeu o que são ações e o que é a Bolsa de Valores, você tem que se perguntar, poxa, interessante, faz sentido investir na empresa, vou ganhar parte do lucro da empresa, tudo bem. Mas por quanto tempo eu devo investir na empresa? E aí eu quero mostrar para você por que investir em ações com foco no longo prazo, tá bom? E primeiro tudo vamos definir longo prazo. Longo prazo que eu quero dizer aqui é mais do que 5 anos, preferencialmente mais do que 10 anos, idealmente mais do que 30 anos, tá bom? Mas calma, antes de você se apavorar, poxa, eu vou deixar meu dinheiro parado por 30 anos, deixa eu mostrar algumas coisas para você antes da gente retomar essa discussão, tá legal? Então, primeiro tudo, por que investir em ações de longo prazo? Esse gráfico aqui, ele mostra o quanto alguns investimentos renderam ao longo de 200 anos. Não é 50, não é 100, são 200 anos. Ele pega de 1802 até 2002. Tá legal que está cortado o 2 no final, mas é até 2002. E basicamente ele mostra o quê? Ele mostra que isso aqui é do dólar, então foi pego dos Estados Unidos. Tá legal? Por quê? Porque lá a Bolsa Americana teve esse período de mais de 200 anos, diferentemente da Bolsa Brasileira, e aí a gente consegue ver essa análise maior, tá bom? Então um dólar virou 5 centavos depois de 200 anos. Por quê? Inflação. O preço dos produtos sobe, logo o dinheiro passa a valer menos. Você com o mesmo R$1 que você tem hoje, você não vai comprar as mesmas coisas que você compra hoje daqui a 5 anos, tá bom? O ouro, ele se manteve estável, então $1 em ouro virou 4,5 dólares, só que a ideia do ouro é justamente se manter, né, ser anti-inflação, ser deflacionário. Letras viraram 281 dólares, títulos 1.778 dólares e ações viraram 704.997, arredondando 705 mil. Mas por que será que as ações subiram tanto quando comparadas com esses outros investimentos? Pensa o seguinte, uma empresa, ou melhor, um conjunto, o que é mais provável de crescer? Um conjunto de empresas ou o governo, por exemplo. Então deixa eu explicar melhor. Uma empresa, ou um conjunto de empresas, conforme elas vendem, né? Lembra da startup do João. A empresa vai vendendo, ela vai tendo mais lucro, o João reinveste no negócio, ele consegue novas tecnologias, novos produtos, enfim, novas fábricas, novas lojas, ele investe mais, ele tem um retorno maior, ele vende mais, tem um lucro maior, ele reinveste mais no negócio e ele vai criando essa bola de neve, aumentando o negócio dele. Ao passo de que empresas, por exemplo, o que é uma empresa? Uma empresa que eu digo, o governo. O que é o governo? O governo nada mais é do que uma instituição, né, de maneira geral assim, que vai arrecadar parte do que é produzido. E quem produz? As empresas. Então, se o governo está sempre pegando parte do que é produzido, é muito improvável que o governo tenha um crescimento maior do que as empresas que estão produzindo. É muito provável que o governo produza mais do que as empresas, certo? Porque ele está só pegando parte do que é produzido. Então, o governo, ele quando cria um empréstimo, que nesse caso aqui são os títulos, as letras, o governo diz assim, olha, Yuri, Tiago, Natália, Fernando, você que está assistindo o vídeo, me empreste dinheiro, né? Por exemplo, Tesouro Direto. Você me empresta dinheiro e em troca eu vou te dar uns juros. Só que o governo não pode... É difícil para o governo te dar um juros maior do que o que as empresas crescem. De onde é que ele vai tirar mais dinheiro, vai arrecadar mais dinheiro para te pagar mais em juros,
certo? Então, não tem como o governo crescer mais do que a economia, mais do que as empresas, de maneira geral. Mas aí você pode estar se perguntando, Yuri, mas isso é nos Estados Unidos, né? E não, se a gente vier aqui no mundo, por exemplo, Itália, Bélgica, França, Alemanha, todos esses países você pode ver que as ações que estão aqui na cor escura, elas cresceram mais do que títulos e letras, tá legal? Em todos esses países, inclusive na média mundial, que está aqui marcada, o crescimento das ações foi maior que os outros países. Esse gráfico aqui já pega 112 anos, que foi de 1900 até 2012, tá bom? Então, se você pegar 200 anos, a gente viu que as ações cresceram mais nos Estados Unidos. Se a gente pegar 100 anos, 112 anos nesse caso, a gente viu que as ações cresceram mais do que qualquer outro investimento, desses aqui que foram comparados, né? Em todos os países do mundo. Então, não só no mundo todo, na média mundial, mas também se você olhar individualmente em alguns países, você percebe que África do Sul, Austrália, Estados Unidos, o retorno das ações foi de mais de 6% ao ano. Tá legal? O que, quando a gente vê isso no longo prazo, dá um retorno muito alto. Então, um dólar virou 705 mil dólares, com apenas 6,6% ao ano, tá legal? Então, no longo prazo, as ações cresceram mais em todo o mundo, né, do que outros investimentos. E aqui que vem a pergunta, tá bom, certo, Yuri, entendi que as ações renderam mais no longo prazo, 200 anos, 100 anos, tudo mais, mas por que eu deveria investir com foco no longo prazo? E aí que vem a pergunta, por quanto tempo nós investimos? Você já se perguntou isso? Por quanto tempo será que nós investimos? Veja só, se você quer investir por 5 anos para fazer uma viagem de repente, ou 10 anos para você comprar um imóvel, mas você já parou para pensar que todo gasto que você tem, toda coisa que você compra, tudo que você coloca o seu dinheiro é um investimento? Você de repente pagou uma faculdade, por quê? Porque você queria ter um retorno de exercer a profissão, ser bem remunerado, fora, claro, que toda a questão vocacional enfim. Então, aquilo foi o investimento que você fez. Se você comprou uma cadeira mais confortável, mais ergonômica, você faz aquilo para que você tenha mais conforto, para que você possa trabalhar melhor, ou ler melhor, ou estudar melhor. Aquilo foi um investimento que você fez. Se você está separando para fazer uma viagem, você vai juntar dinheiro para fazer aquela viagem, né? Vai investir para fazer aquela viagem, mas depois da viagem você vai fazer o quê? A partir daquele momento você vai torrar todo o seu dinheiro para sempre? Então foi só aquele período de 5 anos na sua vida que você poupou para investir? Foi só aquele momento? Não, né? Ao longo de toda a sua vida você fez isso. Qualquer coisa que você compra, qualquer coisa que você coloca seu dinheiro é um investimento. E você faz aquilo, você coloca seu dinheiro naquilo, porque você acha que aquilo vale mais do que o seu dinheiro. Eu compro algo assim, algo como isso aqui, para poder apoiar meu celular, porque eu acho que ele vale mais do que o dinheiro que eu paguei. Eu coloco meu dinheiro para comprar uma calculadora dessa, porque eu acho que ela vale mais do que o dinheiro que eu paguei nela. Eu coloco meu dinheiro para comprar um livro desse, porque eu acho que ele vai me trazer um retorno maior do que o dinheiro que eu investi nele. Isso são só exemplos, enfim, você já entendeu a ideia de que a gente investe, a gente está sempre investindo e a gente vai investir ao longo de toda a nossa vida. E se é para investir ao longo de toda a nossa vida, por que não investir com foco no longo prazo? Por que não separar uma parte todos os meses de nossa receita, de nosso dinheiro, para poder colocar em algum lugar que vai nos render um valor muito alto ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, tá bom? Então, muitas pessoas, infelizmente, deixam para pensar nisso depois de 30 anos, né? Então, às vezes a pessoa tem 30 anos, ela diz assim, por que eu vou juntar dinheiro? Mas aí quando chega nos 50, nos 40, nos 50, ela diz assim, eita, eu vou me aposentar já já, tenho que começar a investir meu dinheiro. Poxa, mas agora você perdeu 20 anos que você poderia estar investindo antes, colocando seu dinheiro para rentabilizar, aumentando seu patrimônio, aumentando a geração de renda que você vai receber, que já vou explicar melhor sobre. Tudo isso você poderia estar fazendo e você abriu mão porque você queria simplesmente investir, de certo modo foi um investimento, em comprar coisas, em ir para festas, esse tipo de coisa. E nada errado com comprar coisas e ir para festa. Meu ponto é, se você nunca separou nada para investir com foco no longo prazo, tenha certeza que quando o longo prazo chegar, você vai querer ter começado antes, tá bom? Então vamos lá. E aqui vem o pulo do gato em relação a investir em ações no longo prazo. Porque quando você investe em ações no longo prazo, você é capaz de gerar renda passiva. E o que é renda passiva? Renda passiva é dinheiro que cai na sua conta, mesmo quando você está fazendo outra coisa. Ou seja, de modo passivo. Você não está trabalhando ativamente por aquele dinheiro. Então, por exemplo, se os autores desse livro aqui, esses dois autores aqui, eles ganham dinheiro toda vez que alguém compra esse livro aqui. Mas eles só tiveram trabalho uma vez. Eles tiveram trabalho de sentar, pesquisar, escrever todo o livro. Depois que eles começaram a vender,
eu posso ter comprado esse livro aqui quando eles estão dormindo, quando eles estão estudando, quando eles estão no parque, quando eles estão lendo, quando eles estão vendo TV, viajando. Então, o dinheiro que eles recebem de royalty desse livro aqui, que eu comprei, eles estão recebendo enquanto eles estão fazendo qualquer coisa da vida deles. Então, nesse exato momento, tem alguém no mundo que está comprando esse livro aqui e vários outros, tá bom? Então, o ponto é o seguinte: quando você é capaz de gerar fontes de renda passiva, você pode estar fazendo outras coisas da sua vida que você vai estar recebendo essa fonte de renda. E o que é mais legal? O que é mais legal é que as ações e fundos imobiliários são a maneira mais fácil e mais barata de você criar renda passiva. Tá legal? E renda passiva. Como funcionam os passos para você gerar renda passiva? Primeiro de tudo, você tem que receber renda ativa. Não adianta você querer gerar renda passiva com ações sem você ter renda ativa. Não adianta eu querer plantar sem semente. Não adianta eu querer comprar uma ação se eu não tenho dinheiro para comprar uma ação. Tá legal? Então, primeiro de tudo é receber a renda ativa. Você trabalha, você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, você recebe Prolabore, o que for, contanto que seja uma fonte de renda ativa. É assim que funciona para a maioria das pessoas. A gente trabalha, a gente recebe renda. O segundo passo, separar parte dessa renda para investir. E é aqui que entra o que eu chamo de autoimposto. Então imagine se o governo bota um imposto de 5% ou de 10% para você todo mês. Você pode reclamar, você pode protestar, você pode xingar nas redes sociais, mas você vai ter que pagar aquele imposto, tá legal? Então, se coloque o imposto, crie o autoimposto. Se você se obriga a separar 5% ou 10% ou quanto você puder todos os meses, você vai conseguir ter um dinheiro para poder investir. O erro que a maioria das pessoas fazem é que elas invertem isso. Elas dizem assim, o que sobrar eu vou poupar. Certo, mas assim, dificilmente vai sobrar alguma coisa. Pense racionalmente, o que é mais interessante para você, né? Enfim, o que é mais interessante, o que é mais legal para você? Não comprar alguma coisa que você quer comprar ou comprar alguma coisa que você quer comprar. É comprar, não é? Você vai olhar alguma coisa que você quer muito comprar, que você quer muito adquirir, você vai lá e compra aquilo dali. E aí chega no final do mês, não sobra nada, você diz, poxa, como é que... É difícil só fazer sobrar dinheiro. Mas se você tivesse feito o contrário disso daí, recebi meu dinheiro, separei meu dinheiro e gastasse o resto, você iria ter aquilo dali separado, aquele valor separado, tá bom? Então separar para investir é muito importante. Muita gente gasta para depois poupar e quase nunca consegue poupar, tá legal? Comprar ativos, que aí é o nesse caso é o que são as ações. Eu vou explicar detalhadamente o que são ativos, mas enfim, aqui brevemente. Comprar ativo. Ativo vai ser toda coisa que vai te gerar renda sem você precisar trabalhar por ela. Ou seja, um ativo é algo que te gera renda passiva. Vou explicar mais detalhadamente como isso funciona. E aí você vai receber renda passiva, que é o quarto passo, tá bom? Então, bem simples. Recebe renda ativa, separa a parte para investir, compra ativos, recebe renda passiva. Esse é o passo a passo para você gerar renda passiva com ações, tá legal? Então, isso aqui são duas imagens que foram tiradas do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E aqui ele mostra renda e gasto e balanço patrimonial. Então, o que são entradas? Entrada é tudo que entra de dinheiro para você, vamos botar num período, é tudo que entra de dinheiro para você em um mês, tá bom? Então, vamos pegar o exemplo de Joãozinho, né? Joãozinho que tem a startup. João, ele tem a entrada dele, que é, por exemplo, ele tem um emprego e, paralelo, ele tem a startup dele. Então, o João tem um emprego dele, ele trabalha e ele vai recebendo aquela entrada do salário dele. E João tem saídas também. Quais são as saídas de João? João, ele tem, por exemplo, ele tem um Uber. Ele anda de Uber, melhor dizendo. Então, toda vez que ele vai precisar se locomover, ele vai gastar com Uber e aquele dinheiro vai embora. Ele também tem outros gastos, como gasto de aluguel que ele paga, ou, enfim, alimentação, energia. Todos esses gastos ele vai tendo ao longo do mês, tá bom? Então, a entrada é o salário dele e essas são as saídas. E o que é balanço patrimonial de João? Tá bom? A gente não está olhando a empresa dele, está olhando ele agora. Então, o balanço patrimonial vai ter ativos e vai ter passivos. E o que é ativo? Ativo é tudo que dá dinheiro para João. E passivo é tudo que tira dinheiro de João, tá bom? Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas a gente achei que entrada era ativo, que entrava dinheiro, passivo é saída. Calma. Ativo é tudo que vai te dando dinheiro com o tempo. E passivo é tudo que vai tirando seu dinheiro com o tempo. Então, por exemplo, um exemplo de ativo. João, vamos dizer que ele escreveu um livro. Então, toda vez que aquele livro é vendido, João recebe dinheiro daquele livro. João também, ele criou uma tecnologia que não existia antes e patenteou aquela tecnologia. Então, toda vez que alguém vai usar aquela tecnologia, João recebe royalty
por aquele que ele criou, tá bom? Que ele tem a patente, que ele tem a autoria. Então, esses dois são tipos de ativos de propriedade intelectual. Ele criou alguma coisa que não existia e aí ele ganha toda vez que alguém compra aquele negócio ou faz uso daquela tecnologia. Outros ativos. João, por exemplo, ele tem um imóvel e o imóvel de João está sendo alugado. Então, todos os meses, João recebe aluguel daquele imóvel sem precisar trabalhar mais por isso. Ele teve que trabalhar para juntar dinheiro para comprar o imóvel. Depois que ele comprou, ele está só recebendo aquela renda passiva vindo dos imóveis. E aí que entra a renda passiva com ações. Por quê? Porque se João tem R$ 30 ou R$ 50, ou enfim, quanto for o preço de comprar uma empresa, uma ação de uma empresa, ele pode comprar uma ação daquela empresa, né? E aí ele vai receber dividendos, ou seja, parte do lucro da empresa que ela repassa para os seus acionistas, tá legal? Então toda vez que a empresa pagar parte do lucro dela, João, que é um cotista, é um acionista daquela empresa, ele recebe parte daquele lucro. E aí se João tem, por exemplo, R$ 3.000 para investir numa ação, ele tem R$ 3.000, a ação, nesse exemplo, custa R$ 30, então ele vai ter 100 ações. E aí com 100 ações, ele vai receber 100 vezes mais do que alguém que só tem uma ação. Por quê? Porque a empresa paga proporcionalmente. Se você tem uma ação, você recebe R$ 1, por exemplo, por ano. Se você tem duas ações, você recebe R$ 2. Se você tem R$ 3.000 investidos, nesse exemplo de João, ele vai receber R$ 100. E por aí vai, tá bom? Quanto mais ações a pessoa tem, mais dividendos, mais proventos ela vai receber, tá legal? Então, isso é como você gerar ativo com ações. Fundo imobiliário segue a mesma lógica. São fundos que têm imóveis e esses imóveis estão sendo alugados. Então, a cada mês, o proprietário o cotista daquele fundo vai recebendo aluguéis, tá legal? Então, esses são ativos. E o que são passivos? Passivo é tudo que tira dinheiro de João. Então, por exemplo, se João decide comprar um carro e financiar aquele carro, então o João tem o passivo do carro. O que é o carro como passivo? O carro como passivo, ele vai ser a manutenção que o João tem que fazer, o seguro que o João tem que pagar, os impostos daquele carro, a gasolina. Tudo isso são passivos, são saídas que vêm do passivo, que é o carro. Então, um carro tem vários passivos, vai ser manutenção, aluguel, ou manutenção, gasolina, tudo isso, tá bom? E João financiou esse passivo também, ele financiou para poder comprar o carro. Então ele agora tem, além do carro, ele tem outro passivo que são os empréstimos do financiamento, os juros daquele financiamento. Então todo mês João paga juros por causa daquele financiamento que ele fez, e aí é mais uma saída para João, mais uma coisa que vai tirar dinheiro de João, tá bom? Então quanto mais passivo João acumula, vamos dizer que ele quer financiar a casa dele também, financiar a casa. Ele quer comprar o iPhone novo, parcelado em 24 vezes, pagando juros altos. Então, vai ser mais um passivo para ele. E aí ele vai comprando passivos. Ele compra o carro, compra a casa, compra o iPhone, enfim, vai comprando várias coisas, vai financiando essas coisas. Ele vai criando vários e vários e vários passivos para ele. E aí as saídas dele começam a aumentar. E aí ele vai precisar ganhar mais para poder pagar as mesmas contas que ele tinha antes, tá bom? E aí que a gente entra na mentalidade próspera e da mentalidade falida. O que é a mentalidade próspera? É a pessoa, né? Vamos dizer que duas pessoas têm a mesma situação de vida, João e Maria. João ganha R$ 5.000 por mês e Maria também ganha R$ 5.000 por mês. Sempre que os R$ 5.000 de João entra, vou fazer Maria primeiro. Sempre que tem Maria tem a mentalidade próspera, né? Sempre que os R$ 5.000 entram para Maria, ela separa 1.000, tá bom? Ela separa 1.000 e investe na bolsa. Ela compra ações, ela compra fundos imobiliários. Então ela compra ativos com aqueles R$ 1.000. Com os 4.000 que sobra, né? Então primeiro passo, ela recebeu renda ativa. Segundo passo, reinvestir para comprar ativos, que foi os R$ 1.000. Terceiro passo, pagar despesas. Então com os 4.000 que sobra, Maria vive, digamos assim, ela paga as despesas dela, ela paga tudo que ela precisa pagar e ela tem a vida dela com R$ 4.000, tá bom? E o quarto passo é receber renda passiva. Então vamos dizer que Maria investiu em fundos imobiliários e aí no mês seguinte ela recebeu já renda passiva, já recebeu proventos vindo daqueles R$ 1.000 que ela investiu, daqueles fundos imobiliários, tá bom? Aí o que ela pode fazer no mês seguinte? No mês seguinte ela vai receber mais R$ 5.000, ela separa 1.000 para reinvestir, para investir, comprando mais ativos. E agora ela também recebeu, então ela recebeu também uma nova entrada. Qual é a nova entrada? Fora o salário dela de R$ 5.000, ela recebeu a renda passiva do mês anterior dos fundos imobiliários que ela comprou.
Então ela recebe os 5 mil reais, mais, vamos dizer, 50 reais ou 100 reais do fundo imobiliário que ela investiu, ela recebe aquele valor. E aí ela pega os 5 mil reais e mais o outro valor, mais os 50 reais, por exemplo, e aí ela compra mais ativos. E aí no mês seguinte ela vai ter mais dinheiro, mais entrada, ela vai poder comprar mais. Então essa é a mentalidade próspera, é a pessoa que pega o seu dinheiro, compra ativos e vai fazendo isso todo mês, comprando mais ativos e mais ativos e mais ativos, até o ponto em que quando Maria perceber, os 5 mil reais que ela recebe todo mês do salário dela vai ser menor do que o valor que ela vai receber em dividendos todos os meses. Tá legal? Então, nesse ponto, Maria alcançou a liberdade financeira dela. Ela não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, porque somente as rendas que vêm dos ativos dela já são maiores do que o que ela gasta todos os meses, tá bom? Já são maiores que os 4 mil reais que ela vem gastando todos os meses. Agora, a gente vai para a mentalidade falida. Vai falar de João. João, ele recebeu os mesmos 5 mil reais que Maria, só que ele, ao invés de utilizar para comprar ativos, ele utiliza para comprar novos passivos. Então, ele recebe os 5 mil reais, ele pega 1.000 e dá entrada numa viagem, dá entrada no financiamento do iPhone dele, por exemplo. Então, com aqueles 1.000 reais, ele deu entrada para financiar o celular novo dele. Então, são 1.000 reais que não vão só ser gastos, mas também vão criar um financiamento. Então, ele vai ter que pagar juros no mês seguinte daquele financiamento que ele fez. E com os outros 4 mil reais, ele paga as despesas, assim como Maria faz, e ele vive com 4 mil reais. Então, o que ele fez? Ele pegou 1.000 reais e ele decidiu dar entrada em um celular novo, ou em uma moto, ou em alguma coisa que talvez não necessariamente ele precisasse, tá bom? É claro, de repente uma moto, ele trabalha com isso, tudo bem, então tem que separar nesse quesito. Mas eu estou dando exemplo aqui com coisas que ele não precisaria necessariamente gastar, com coisas que ele poderia investir o dinheiro dele com foco no longo prazo, gerando ativos, ao invés de gastar esse dinheiro, tá legal? Então aí João cria novas despesas e aí ele aumenta suas dívidas. Então não só ele paga o que ele tem que pagar os 4 mil reais, mas aí no mês seguinte ele vai ter que gastar os mesmos 4 mil reais que ele tem que gastar, como vamos dizer, aluguel, enfim, tudo que ele tem que gastar os 4 mil reais. E agora ele vai precisar gastar mais 100 reais por mês, por exemplo, de juros daquele financiamento que ele fez. Então agora as saídas dele subiram para 4.100, tá legal? Então lembra só, Maria aumentou as entradas e João aumentou as saídas. Então essa é a diferença da mentalidade próspera para a mentalidade falida. E agora a gente volta para o começo, que eu estava falando quanto eu recebi de proventos em 2021 e quanto eu ainda devo receber. Então isso daqui que está aparecendo para você na tela é o quanto eu já recebi de proventos nesse ano de 2021. E aqui embaixo o que eu recebi em 2020. Então você pode ver que em 2020 eu recebi R$ 958,14 em proventos, que é justamente essa renda passiva que entra na minha conta por eu ter comprado ativos, que nesse caso aqui são ações e fundos imobiliários. E você vê que em janeiro desse ano já entrou R$ 129, R$ 122 arredondando aqui, R$ 95 em fevereiro, em março R$ 49, em abril 57 e esses quatro somados dão R$ 323,90. Como você pode perceber, esse valor ele oscila. Por quê? Porque eu invisto em várias empresas. Eu invisto em diversas empresas e por isso, em fundos imobiliários também. E eles tendem a pagar com certa irregularidade. Como assim? Uma empresa decide que vai pagar 2 vezes por ano, outra decide que vai pagar 3, outra decide que vai pagar 4, outra decide que vai pagar todos os meses. Então vai ter meses que várias empresas vão pagar juntas e eu vou receber muito mais. Em outros que vão pagar menos, eu vou receber menos. E por aí vai. Por isso que é importante a gente olhar ano a ano. Você não deve comparar mês a mês ou um mês com o outro, com o anterior. Porque se eu fosse comparar um mês com o anterior, eu diria, poxa, março eu recebi menos do que em fevereiro. O que é que eu estou fazendo errado? E não tem nada de errado. Só quer dizer que as empresas que eu invisto decidiram pagar mais em março, mais em fevereiro do que em março. Tá bom? Então, por isso que a gente deve olhar ano a ano. Conforme eu vou investindo todos os meses, eu tendo a receber ano a ano cada vez mais. E aí eu faço o que com o dinheiro que eu recebo? Eu reinvisto. E conforme eu reinvisto, eu vou recebendo ainda mais dinheiro. Eu vou criando essa verdadeira bola de neve nos meus investimentos. Tá bom? E isso você pode começar com pouco. Com 100 reais, com 200 reais, com 300 reais. Com quanto você puder. Se puder colocar mais, melhor ainda. Porque o seu retorno vai ser ainda maior. Então, R$ 1.000, R$ 2.000, investindo isso todo mês, mais rápido ainda você vai alcançar a sua liberdade financeira. Tá legal? Então, isso aqui foi o que eu recebi em 2020, é o que eu tenho recebido até agora em 2021, foi isso daqui. E
E isso aqui é um retrato, né, um print do SEI, que é o canal eletrônico do investidor. E ele me mostra quantas empresas já separaram, que se chama provisionar, mas basicamente já separaram para me pagar nesse ano de 2021. Então a gente pode ver aqui que empresas como Energias do Brasil, Itaúsa, M Dias, Metal Leve, Transmissão Paulista, elas já separaram dinheiro, já provisionaram dinheiro para me pagar. E o total do dinheiro que elas já separaram para me pagar, e inclusive aqui tem os meses que elas vão me pagar. Então você pode olhar aqui, maio, mês que vem, no caso, eu já vou receber bastante proventos, né? Se somar esses 4 aqui, já vai dar mais que R$ 200, que eu vou receber somente em maio. Então aqui, abril, que enfim, separado também, setembro, julho, e aqui, eu não sei porque está sem a data, talvez eles já tenham definido o valor, mas não tenham definido a data que vão pagar. Deve ser isso. Tá legal? Então, resumo da história. Eles já separaram para me pagar isso daqui, R$ 415,57. Mas é importante dizer, esse aqui não é todo o valor que eu vou receber, porque algumas empresas elas separam, provisionam e informam o canal eletrônico do investidor, e aí você que é investidor, eu que sou investidor, você que vai ser investidor, se ainda não é, consegue já ver quanto você deve receber dessas empresas, mas outras elas simplesmente não comunicam, não aparecem elas no canal eletrônico do consumidor por alguma razão, mas você ainda recebe o dinheiro delas conforme elas pagam, tá legal? Elas informam o mercado que elas vão pagar, quanto elas vão pagar e quando elas vão pagar, mas às vezes isso não vem tão bem sincronizado com o canal do investidor, canal eletrônico do investidor, e por isso nem todos aparecem aqui, mas os que aparecem aqui é porque já estão separados, estão de certo modo garantidos, entre aspas, de que vão pagar, a menos que alguma coisa aconteça, essas empresas devem pagar esses valores aqui, tá legal? Então é por isso que eu devo receber pelo menos R$ 323,90, que foi o que eu já recebi esse ano, mais R$ 415,57, que já estão separados, já estão provisionados para eu receber ao longo do ano, né? Como eu mostrei aqui embaixo foi o que eu já recebi, aqui embaixo foi 2020, aqui o que eu recebi até agora, e mais os R$ 415,57. Mas você deve estar pensando assim, poxa, Yuri, então em 2021 você vai receber menos que 2020, porque 2021 está 739 e 2020 foi 958. E aí que entra o que eu falei anteriormente. Várias empresas, talvez até a maioria delas, não provisiona não coloca na central do investidor quanto vai ser pago. Elas informam o mercado, eu posso olhar individualmente quanto eu vou receber por elas. Mas de maneira centralizada, como fica no canal do investidor, no canal eletrônico do investidor, nem todas aparecem, tá bom? Então por isso que na prática, o resultado certamente vai ser ainda maior do que os R$ 958 que eu recebi em 2020, tá legal? Então o que eu vou receber na prática é o que eu já recebi, mais o que está provisionado, mais o que as empresas ainda não separaram, não provisionaram para colocar aqui, tá legal? E esse valor, sem dúvida alguma, vai dar bem mais do que o que eu recebi em 2020. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e especialmente comente AZ, coloque AZ nos comentários, que é para eu saber que você viu o vídeo do começo até o final, ou seja, você viu o vídeo de A a Z, tá bom? Não deixe de colocar essa hashtag, que ninguém vai entender o que você está falando, mas eu vou entender. Então é isso, e até o próximo vídeo.